Olá, gente boa! Estamos de volta no nosso curso 49 Princípios para Sair da Crise. Hoje, com a nossa 11ª aula, em que nós vamos abordar um princípio não muito fácil de compreender, mas importante, chamado o princípio de número 5, o espaço-tempo não linear. Na aula anterior, nós vimos que a matéria é descontínua no espaço e no tempo, né? Então são assuntos correlacionados. E essa descontinuidade a gente viu que ela é um princípio do novo paradigma, porque no velho e na física clássica se acreditava que a matéria sempre existiu e ela não aparece e desaparece. Não, a matéria ela é descontínua. Para essa aula, nós vamos ver como os entendimentos da nova ciência trazem uma nova perspectiva a respeito do tempo e do espaço. Se acreditava que o espaço era algo total, algo absoluto, né, nas suas 3 dimensões, e que o tempo era uma grande linha infinita que ia do passado ao presente, apenas se deslocando dinamicamente, que é o deslocamento do tempo, o deslocamento do presente. O que se percebeu, se passou a perceber, como a gente vai observar pela física moderna, é que o espaço e o tempo eles não são dados de maneira absoluta e linear, como a gente imagina, mas existem escopos e lugares onde o espaço e o tempo é não linear. Então, estamos começando ao 5º princípio, ainda dentro da lógica da ideia do contextualismo, do espaço-tempo não linear. Então vamos lá, como é que começa a romper essa noção que se tinha dentro do paradigma tradicional de que o espaço era absoluto e o tempo linear e infinito? Isso vem inicialmente com Einstein, e a gente não tem muito espaço para detalhar isso aqui, mas de uma maneira en passant, nós podemos dizer que isso tudo começa com o estudo da relatividade. Porque o estudo das partículas atômicas, que é um mundo onde ocorre próximo da velocidade da luz, então isso é algo que ocorre no muito grande e no muito pequeno, não é comum no nosso nível visível. Tudo que se aproxima da velocidade da luz tem que ser calculado com base nas leis e nas equações da relatividade. A mais famosa, E igual a mc ao quadrado, ela é basicamente uma equivalência entre energia e matéria que se dá a partir da velocidade da luz, que é c. C é uma constante que indica a velocidade da luz. A velocidade da luz ao quadrado vezes a massa, que a massa é um cálculo de matéria, dá a energia daquele sistema. Então, o que a gente começa a observar é que Einstein descobre a equação que permite esse intercambiar dessa coisa dual que é matéria e energia. Nos seus estudos, começa a se observar que o espaço absoluto e o tempo linear infinito nem sempre é o caso em muitos lugares, como a gente vai observar. Esse espaço-tempo ele passou a ser necessário entender ele como um contínuo quadridimensional, porque se acreditava que todos os movimentos se davam no espaço e esses movimentos, a dinâmica deles era dada pelo tempo. Num determinado tempo específico ou congelado, eu tenho um corpo qualquer no espaço tridimensional, mas ele está parado. Na medida que eu movimento o tempo, movimento a causalidade, a dinâmica começa a ocorrer. Einstein acredita que precisa ser reconcebida essa ideia, porque é como se fosse agregada uma 4ª dimensão, as 3 dimensões espaciais e a 4ª do tempo, como um contínuo dado, de tal maneira que é como, já usei essa figura aqui, é como se fosse uma grande salsicha quadridimensional, em que o tempo ele já tá dado nessa salsicha quadridimensional e essa movimentação nessa 4ª dimensão é que nos mostra a possibilidade de viajar ao passado e ao futuro. Né? Isso até hoje não está completamente explorado como é que isso significa na nossa vida diária,
mas em muitos aspectos, inclusive da psicologia transpessoal, a gente tateia e entra em contato com essa realidade surpreendente, que é a possibilidade de estar em contato com esse todo. Ao todo também pertence o tempo, então a minha possibilidade de eu ter lampejos sobre o futuro ou ter noções importantes sobre o passado nesse lugar que psicologicamente, por exemplo, a gente chama de inconsciente. E como eu já disse, essas leis ou essas equações da relatividade estabelecem uma dissociação que também é matemática entre massa e energia. O que se observa também de importante é que a gravidade, né, o fenômeno da gravidade, que foi de uma certa maneira estudada por Newton, ela é reconcebida pelas noções da relatividade e o que se observou é que a gravidade que está associada a corpos de grande massa, ele como que curva o espaço e o tempo, depois a gente vai ver de que maneira, mas ele curva o espaço porque ele adensa o espaço que tem à volta do corpo, desse corpo de grande massa, como um planeta ou uma estrela ou um buraco negro. Essa curvatura, ela é que estabelece a gravidade, justamente essa força de atração, e essa curvatura do espaço é como um adensamento do espaço naquele local. Ele adensa o espaço de tal maneira, a gravidade, que um raio que passa, né, um raio de luz que passa nas bordas desse espaço, ele curva. Um raio de luz que vem em linha reta, ele é curvado e ele é mudado em sua trajetória justamente quando passa nesse espaço de adensamento. E esse adensamento, ele é possível de ser concebido, por exemplo, por meio dessa figura que está abaixo. A gente pode conceber ele como bolas pesadas que estão sobre uma esponja, ela adensa a esponja. E ali a gente tem uma curvatura do espaço. Mas a curvatura do tempo é algo um pouco mais complexo, a gente não tem nenhuma imagem muito clara para concebê-la, mas o fato é que esse fenômeno ele também curva o tempo, de tal maneira que nesses locais, e especialmente quando a gente também está próximo da velocidade da luz, o tempo ele muda. É como se houvesse adensamentos do próprio tempo, e essas distorções afetam o que se chama o comprimento de intervalo de tempo. Então falam-se, né, que se um astronauta fosse ao espaço, viajando à velocidade da luz ou próximo dela, quando ele voltasse, ele estaria com uma idade diferente das pessoas que permaneceram na Terra, porque próximo da velocidade da luz o tempo se curva, o tempo não é linear e constante. Quando se começa a perceber, então, que na nova ciência o espaço-tempo não é linear, e se rompe com uma certa noção importante, uma certa noção cartesiana newtoniana importante, e isso coloca em xeque muitos aspectos de algo que se concebia antes como linear e absoluto. Tá? Então, essa salsicha quadridimensional, a gente pode conceber ela como se fosse assim, um presente eterno, né? Algo em que a noção de passado e de futuro quase que é uma ilusão desse tempo, dessa concepção de tempo linear. Porque o tempo, talvez, nessa grande salsicha quadridimensional, o tempo está lá sempre presente, numa espécie de eterno presente. E essa a necessidade que Einstein coloca de o espaço-tempo ser uma coisa única quadridimensional é uma espécie de vislumbre de uma espécie de unidade. É bastante difícil a gente no dia a dia conceber isso, mas é um vislumbre de uma unidade mais ampla que inclui o tempo. Nessa ilusão que a gente tem de um tempo linear, e que um momento se coloca depois do outro, essas noções de movimento, de causalidade e de tempo seriam uma ilusão da unidade, porque visto dessa noção quadridimensional, ou talvez visto de uma quinta dimensão, essas quatro dimensões elas estão sempre lá. Eu posso viajar livremente ao longo delas. Os físicos subatômicos,
Então acabam concebendo que no nível do espaço-tempo infinitesimal, então assim, isso é uma realidade que se estabelece tanto na astrofísica quanto na realidade subatômica. No nível subatômico, esse espaço-tempo que é tão pequeno, que é tão infinitesimal dessa realidade quântica, físicos como especialmente o Heisenberg acreditam o seguinte: os movimentos se apresentam de uma maneira tão confusas e surpreendentes que não se pode definir uma forma exata de estabelecer um antes e um depois. Inclusive, em muitos fenômenos, a sequência causal se inverte. Aquilo que seria natural de se esperar no tempo linear, uma coisa acontecendo depois da outra, a outra acontece antes da uma nessa realidade quântica. Então existe, e isso é comprovado apenas matematicamente, existe a possibilidade matemática de que alguns eventos ocorram temporalmente na ordem inversa da sequência causal esperada, pois ocorre nessa fronteira de mundos, que é o local do nascimento da matéria, como o próprio Heisenberg coloca. Então esse princípio, que é um princípio muito desafiador para nós, talvez um dos mais desafiadores para a nossa noção mundana, ele também nos oferece algo para refletir. Então, o princípio do espaço-tempo não linear. Você acredita que há espaço na vida mundana para uma noção de espaço-tempo não linear? Onde ela se manifesta? Que tipos de fenômenos poderiam eventualmente ser explicados por uma noção de espaço-tempo não linear? Bem, o que vimos nessa aula, então? Vimos o quinto princípio, que vai da noção cartesiana de linearidade do tempo e do espaço para a não linearidade do tempo e do espaço. Então eu te espero na aula 6, que é sobre o princípio quântico.